Vamos ler João capítulo 7 juntos. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E mesmo que eu não sentisse, eu ia saber que é real. Mas é bom sentir. E eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Deus é amor. Amém. Aleluia, Senhor. João capítulo 7 é um cenário muito interessante. Ou, o mais certo seria, episódio na vida de Jesus. E eu acho que vocês provavelmente vão dizer que nunca ouviram uma pregação sobre essa história. E não vão poder mais falar isso depois de hoje. Mas é um momento muito, muito humano na vida de Jesus. E é um grande exemplo para nós. Hoje, então, quando estudarmos ela, espero que vejamos o exemplo de Jesus e como ele se aplica em nossa vida. Em João 7, versículo 1, a Bíblia diz: Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui. Quantos também acham que sempre tem alguém para dizer o que a gente devia fazer? Sempre. E geralmente são pessoas com o mesmo sobrenome que o seu, sabe? Você deve. Bom, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, poste elas no Instagram, pois nem os seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus disse a eles: Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. Jesus desaforado. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque eu dou testemunho de que o que ele faz é mal. Se você não colidiu de frente com o diabo ultimamente, pode significar que vocês estão indo na mesma direção. É o que o pastor Mickey costumava dizer. É claro que eu estou em conflito. Eu sou uma contradição dos valores do mundo. E não é fácil para mim viver nesta terra de acordo com os princípios do reino. Mas Jesus diz no versículo 8, vocês vão à festa. Eu não vou controlar vocês. Façam o que têm que fazer. Vão em frente, vão. Eu ainda não subirei a essa festa, ainda não. Porque para mim, ainda não chegou o tempo apropriado. Como as nossas vidas seriam diferentes se nós compreendêssemos o poder dessas duas palavras, ainda não. Ainda não. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Não abertamente, mas em segredo. Agora, na festa, os judeus estavam esperando ele e perguntaram: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muito falatório. Muito falatório a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. A chave para essa mensagem, hoje, está no versículo 10. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. E o que eu quero falar para vocês hoje é sobre a pressão pelo desempenho. A pressão pelo desempenho. E vamos orar mais uma vez. Espírito de Deus, eu agradeço pela precisão com a qual você registra nos corações e nas mentes de pessoas que estão abertas. Nos dê essa abertura para que escutemos o que você deseja falar. Nós vos louvamos desde já, em nome de Jesus. Amém. Toca em alguém quando estiver sentando e diz: eu não preciso postar para provar. É muito bom ter a oportunidade de pedir desculpa para minha mãe pela minha adolescência. Eu não fazia ideia, na época, da pressão de educar. É impossível. Até você ser abençoado com a mesma pressão da responsabilidade de ser pai na sua vida. Porque a minha mãe e o meu pai esticaram os recursos e se esforçaram por mim para que... Eu acho que eu fui um garoto muito mimado, levado e bagunceiro. E não valorizava os sacrifícios e a pressão sobre eles para me comprar os tênis de marca era grande.
E como meu pai era barbeiro, e começou cobrando $5 o corte, $6 na época que ele parou de cortar cabelo, ele cobrava $13 o corte. E a minha mãe era educadora do ensino especial e depois assistente social, o que não é uma profissão muito bem remunerada, mas eles proveram para mim com tanta competência que eu nunca pensei sobre a pressão que deveria ser para garantir que eu nunca sentisse a pressão deles. Eu lembro de ir a uma central telefônica, a companhia de telefone de Berkeley, e os meus pais faziam faxina no escritório à noite, depois que saíam do outro emprego, e eu só sabia reclamar. E eu achava que era abuso infantil eles me fazerem esvaziar a lixeira. Mas eu simplesmente não entendia quando ela pedia para eu passar o aspirador, enquanto ela lavava privadas no sábado. Eu não entendia a pressão, mesmo que emocional. Eu lembro quando meu pai parou de ir para casa. Eu não percebi que o motivo dele fazer aquilo era porque ele não teve um exemplo de pai para ele mesmo. Quando eu cheguei à adolescência, ele não tinha padrão de referência para como lidar com o que ele sentia. E eu achava ele preguiçoso quando ele ia beber com meu tio. Mas não era tanta preguiça, hoje eu acredito, que era o fato de que ele carregava um peso para o qual ele sentia que não tinha estrutura. E também tem a sensação de que a pressão dele sobre a própria vida paralisou ele, como a pressão geralmente faz. Quando a gente se encontra numa situação a qual a gente não foi exposto àquela determinada responsabilidade e agora você é responsável por uma coisa a qual você nunca foi exposto. E isso pode gerar muita pressão, não só do lado financeiro com filhos, mas também emocionalmente. E como você chega em casa do trabalho, de onde você tira o sustento material, você não tem mais nada para dar emocionalmente, e mesmo que tenha, teve um cara que falou comigo na sexta-noite no jogo de beisebol, e ele tinha um olhar no rosto dele que todos os pais ficam de vez em quando. Tipo, se você me der um tiro, eu te dou metade do dinheiro do seguro. É um olhar de quem tem filhos e você só sabe se você tiver. Mas eu só falei pra ele meio aleatoriamente, você é um cara tão legal, porque eu vi que ele não tava num dia bom. E ele tava pra lá e pra cá. E ele parou e me perguntou, sério? Eu não tô me sentindo legal hoje, sabe? Eu tava no trabalho e eu saí às 4, porque eu saio às 4, mas o idiota que pega o turno depois de mim não apareceu pro turno dele. Então pra quem o gerente ligou, não pro cara que não apareceu, mas pra mim, porque eles sabem que podem contar comigo. Porque quem nós mais tratamos mal, geralmente é com quem sabemos que podemos contar e de quem esperamos mais. Mas depois que ele saiu do trabalho, ele tava jogando bola com a filha pra se preparar pro jogo. E depois que ele terminou de jogar com a filha, ele falou assim, quando eu terminei de jogar com a minha filha, o meu gerente estava ligando pro meu celular e o meu gerente estava bravo comigo. E eu ainda estava andando pela casa falando com o gerente, que estava gritando comigo, e a minha esposa preparou o jantar, mas eu não podia comer, porque eu estava falando com o gerente. E a minha esposa se zangou porque a comida esfriou, mas eu não posso fazer nada se a comida esfriou, porque se eu perder o emprego, não vamos ter comida para cozinhar. Então a comida fria é melhor que comida nenhuma. E agora eu tô aqui no jogo de beisebol e eu quero morrer. O engraçado é que ele não vem à igreja. Ele não vem à igreja, eu acho que ele só veio uma vez, e quando ele veio, naquela vez ele disse que foi um bom sermão. Então aí eu vi que ele não tinha um bom vocabulário cristão pela palavra que ele usou. Mas ele não sabia que eu ia falar sobre pressão hoje. Ele não sabia que estava me dando e que estava me ajudando a ver que não é só o pregador, ou não é só aqueles de nós que sobem num palco que sentem essa pressão, porque antes era suficiente se você sustentasse os seus filhos. Era suficiente se você só protegesse os seus filhos. Era suficiente se você só preparasse os seus filhos. E às vezes, todas essas coisas parecem estar em conflito, que quando você quer proteger os seus filhos, você também tem que preparar os seus filhos. E às vezes, eu não sei se eu deveria segurar ou deixar cair um pouco para que eles não caiam muito. Será que eu deixo eles ralarem o joelho agora para não quebrarem o pescoço depois? Será que eu deixo você, Pedro, afundar na água e deixo você afundar e não deixo se afogar? Às vezes, até mesmo Jesus, se você ler a Bíblia,
ele não evitava o fracasso, ele permitia o fracasso para a pessoa aprender a lição que ele ia usar mais tarde. Às vezes, existe muita pressão vindo de tantos lados diferentes e, se pararmos para pensar na vida de Jesus, ele ficou sob muita pressão desde os fariseus que queriam matar ele porque ele ameaçava o poder político deles. Então, eles observavam tudo o que ele fazia e observavam ele atentos a todo e qualquer detalhezinho, ao ponto de que se ele curasse alguém, eles não só iam observar ele curar a pessoa, mas iam encontrar ele curando no dia errado. E se ele curasse num sábado, eles iam aparecer e acusá-lo por fazer uma coisa boa. Vocês iam gostar de ser acusados não só de fazer uma coisa errada, mas por fazer a coisa certa na hora errada? Foi assim com Jesus. Ele aparecia e seguiam ele para ver se ele ia lavar as mãos antes de comer. Não é esquisito demais ter pessoas seguindo você no banheiro para ver... Uma vez eu estava no banheiro e tinha um homem parado lá me olhando, enquanto eu... E foi intimidador para mim. Foi ameaçador. Então eu terminei o que eu estava fazendo, lavei as mãos e passei por ele. E ele disse, eu estava olhando para ver se você ia lavar as mãos depois. Eu frequento a sua igreja. Aí eu falei, cara, tem muitas outras igrejas que eu posso te indicar agora mesmo. Mas para Jesus era cerimonial, não era bem uma questão de higiene. Estavam olhando para ver se ele ia infringir a lei e não lavar as mãos. Não estavam preocupados com o fato de que ele estava tentando comer com pessoas que eles consideravam impuras porque ele era justiça, graça e verdade. Eles estavam focados na cosmética e tudo o que ele fazia estava sob avaliação. Ele estava falando com a mulher, ele está tocando no leproso, ele não devia agir assim, ele não devia falar assim. E às vezes, com Jesus... ele realizava um milagre para a multidão, mas eles perdiam um significado mais profundo. Amém. Foi o que aconteceu quando lemos João capítulo 7, porque ele alimentou 5.000 homens e mulheres e crianças, e ele forneceu o que eles precisavam de uma maneira tão grandiosa que todos comeram e se saciaram. Mas depois que ele os saciou fisicamente, ele foi saciá-los espiritualmente. Mas aconteceu que eles estavam seguindo ele, não pela dinâmica espiritual, por quem ele era, mas pelos benefícios físicos do que ele podia fornecer. E quando ele começou a falar no nível mais profundo, a Bíblia diz que muitos deles não quiseram ouvir. Depois de alimentar com o pão, ele se virou e disse, agora que comeram o pão, reconheçam que eu sou o pão. O milagre que acabei de realizar não era sobre o que eu fiz, era para apontar quem eu sou. Eu sou o pão da vida. E se comer a minha carne e beber o meu sangue, você vai permanecer em mim. Bom, eles não gostaram muito disso. Ele ganhou a multidão e depois perdeu. Ele tinha os seguidores e depois perdeu. E a Bíblia diz em João 6,66, nunca esqueçam, como o número ruim, 666. Não esqueçam, porque diz que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos dos discípulos voltaram atrás porque foi uma fala dura e deixaram de segui-lo. E quando eles iam embora, Jesus perguntou para os 12 discípulos, vocês também não querem ir? E Pedro disse, não temos opção. Eu já me desfiz do meu barco faz um tempo. E eu já investi em você e eu tenho que ver onde isso vai acabar, mesmo que acabe numa cruz. Esse é o contexto de João capítulo 7. E uma coisa é ter que lidar com a oposição do diabo, e outra coisa é ter que lidar com ela dentro da própria casa. E Jesus teve 7 irmãos. Algumas tradições concluem isso. São os irmãos humanos dele. E se Jesus teve alguma irmã ou não, para mim é interessante que tenham sido os irmãos que puxaram ele num canto com uma estratégia, preste atenção, de como recuperar os seguidores. Pois é. E eles sabiam como fazer. E tinham tudo calculado. Eles disseram, Jesus, faz mais dessas coisas.
tipo alimentar gente, e menos coisas canibais que você fala nos discursos. Vamos esquecer o canibalismo. E por que você não vai até a Judéia? Porque a festa dos tabernáculos vai começar. E você pode vir conosco. E você pode fazer as coisas que você está fazendo aqui na Galileia, que ficava na parte norte da Palestina, e que não era densamente habitada como Jerusalém e Judéia. Você pode fazer publicamente o que tem feito em segredo. Pode botar esse show para a estrada. Nós podemos conseguir um lugar de destaque no Coachella do Antigo Testamento. Essa era a festa em que eles construíam cabanas. Era chamada a Festa das Cabanas ou dos Tabernáculos. E eles construíam as cabanas quando chegavam lá e ficavam por uma semana. E agradeciam a Deus pela água que Ele dava. E agradeciam a Deus pelo sustento que Ele dava. E eles lembravam do deserto. Como Deus acompanhou o povo, mesmo que não tivessem codornizes ou grão, mas Ele fez maná, que literalmente significa o que é isso? E significa o que é. Então Deus junta o que é isso com o que é e mostra que Ele pode aparecer em qualquer situação e pegar o que é, e quando Ele enche o que é com quem Ele é, vai se tornar o que você precisa ser para o período que você está passando. 2 pessoas reconhecem uma boa pregação quando escutam. E eles disseram: vamos lá e faça essas coisas chamativas que você tem feito aqui em Nazaré, e leva esse espetáculo 88 quilômetros para o sul, para a Judéia. E se fizer essas coisas públicas na frente das pessoas, você pode se tornar uma figura pública. Na verdade, foi essa frase que me atraiu para essa passagem, que diz: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Nós vivemos num tempo em que todo mundo quer ser uma figura pública. Nós vivemos numa época, e por favor não se chateiem comigo por dizer isso, em que mesmo as pessoas que têm uma conta privada passam a vida inteira postando coisas e comentando as coisas que criam uma imagem e uma projeção de uma realidade que pode não ter nenhuma semelhança. As palmas discretas me ajudam bastante, muito obrigado. Com a realidade da situação delas. E os irmãos de Jesus chamam ele e dizem: tivemos uma ótima ideia. Por que não mostra para o mundo quem você é de verdade? O mais interessante nessa passagem, e eu vou falar bem rápido, porque o nexo dessa passagem está no versículo 5, e diz que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. E como eles não acreditavam, eles estavam tentando fazer ele desempenhar. Sempre que você tem descrença no coração, ela vai fazer você desempenhar para provar alguma coisa que não acredita de verdade. Em termos psicológicos, isso é chamado de síndrome da fraude. Alguns chamam de síndrome do impostor. E é sobre como muitos de nós têm uma incapacidade de internalizar as nossas forças e as nossas conquistas. Os psicólogos chamam de a síndrome do impostor, porque eles dizem que muitos de nós, secretamente, lá no fundo, se sentem uma fraude. Muitos de nós, secretamente, lá no fundo, sentem que têm muito menos a oferecer do que as pessoas esperam. E que mesmo quando as pessoas nos elogiam, nós imaginamos que o motivo de estarem nos elogiando é porque, na verdade, não estão nos vendo como nós somos. E se nos vissem como nós somos, e se vissem como nos sentimos idiotas, se percebessem como nos sentimos inexperientes, se percebessem como nos sentimos muito nervosos, iam nos chutar para fora da sala. Isso acontece com pais, acontece com mães, acontece com líderes, acontece com adolescentes. É o medo de que descubram que você é menos do que pensavam que você era. É o medo que te mantém no modo de atuação. É o medo que te faz gastar dinheiro para parecer alguém importante, porque no fundo você tem medo de não ser. É o medo que te mantém compensando demais e você fica em situações e em vez de deixar outras pessoas terem o centro das atenções, você sente necessidade de compensar demais para mostrar como você é inteligente. Porque no fundo, você não se sente tão inteligente assim, então as pessoas te acham petulante, mas você não é petulante. Você está assustado com o conflito entre quem elas acham que você deve ser e quem você sente que realmente é.
Se chama a síndrome do impostor. Quer dizer que, às vezes, mesmo quando eu estou tentando cumprir o meu propósito, eu me sinto uma mentira. Não que eu seja hipócrita, não que eu seja desonesto, é que no fundo, por dentro, eu sou um homem que às vezes se sente um garotinho. Eu sou um pregador que às vezes se sente um pecador. Eu quero ser sábio, mas às vezes eu me sinto um idiota. E será que tem alguém aqui que ultimamente tem estado sob a pressão de uma expectativa? E quando você sente isso, a tentação e a tendência é provar. Eu tenho que provar que eu sou um bom pai. Eu tenho que provar que eu sou uma boa mãe. Eu tenho que provar que eu sou um bom pregador. Eu tenho que provar. E quando você faz para provar, tira toda a graça de fazer. Sabe, Jesus não se importava de fazer milagres. Ele só não ia fazer pelos motivos errados. Jesus ia sim para a Judéia. Ele só não ia para fazer um espetáculo público com o poder dele. Jesus estava especialmente determinado a mostrar ao mundo quem ele era. Mas ele não ia fazer isso pelo Instagram. Eu acho que o principal que ele fala na passagem é agora não. Eu vou para a Judéia, que é a região onde ele ia entregar a vida no final. Mas agora não. E que mundo estranho esse em que vivemos, não é? Olha, eu tô assustado pelos meus filhos. Sinceramente, eu nem sei o que dizer para eles sobre crescer numa época que sempre houve pressão, mas não pelo desempenho. Hoje, todo mundo acaba sentindo ansiedade de desempenho porque todos nós representamos a nossa vida para os outros, o tempo todo. Constantemente. Porque se você faz uma comida boa para sua família, não vai contar se você não fizer um story no Instagram mostrando a comida. E é uma coisa até bem comum de pregar. E é comum porque está nos matando. Jesus disse, se eu for para a Judéia pelos motivos errados, e se eu aparecer com os motivos errados, e se eu viver a minha vida para dar show para os outros, em vez de glorificar o meu Pai, vai me matar. Os líderes religiosos estavam literalmente esperando para matar Jesus, mas eu me pergunto quais são as coisas que estão matando você. Diz que ele deliberadamente ficou longe da Judéia. Do que você precisa ficar longe deliberadamente nesse período da sua vida? No que você precisa parar de pensar deliberadamente nesse período da sua vida? Com quem você precisa parar de se comparar deliberadamente nesse período da sua vida? Para mim, é com o Buck. Eu estava fazendo agachamentos esses dias. E o Chonks me viu fazendo os agachamentos. E eu estava fazendo um agachamento caprichado. Eu só malho pernas uma vez a cada 6 semanas, então quando eu faço tem que fazer valer. E eu não sei se consigo fazer com essa calça, eu devia ter testado. Eu não fiz essa demonstração ainda. Mas eu estava fazendo um agachamento caprichado mesmo. O Buck não estava lá aquele dia, o Chonks estava lá. E o Chonks me olhou e perguntou, o que você está fazendo? E eu disse, eu estou fazendo meus agachamentos igual ao Buck. E ele disse uma coisa importante. Ele disse, não faz igual ao Buck. O Buck é diferente de você. Você vai quebrar as suas costas tentando ficar igual ao Buck. E eu me pergunto como olhamos para Deus tentando... Você vai romper o seu tendão. Você vai arrebentar os quadríceps. Tentando ficar como o Buck. Tentando. Eu tava olhando o Instagram esses dias. E eu vi o Kevin Hart. E aí eu me senti um fracasso a vida inteira.
Eu pensei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é o sentido da minha existência? E aí, em 15 segundos, lá estava eu, com um fardo em cima de mim, para o qual eu não fui feito, e, no entanto, me comparando a alguém com um chamado diferente. E, por favor, não me julguem enquanto eu estou nessa posição vulnerável. Porque a grande verdade é que alguns de vocês estão se ferindo de maneiras que não precisam se ferir, porque estão se colocando numa posição na qual vocês não foram feitos para viver. Jesus disse, eu não vou para a Judéia porque vocês querem que eu vá para a Judéia. Eu não preciso postar para provar. Eu não preciso transformar pedra em pão para mostrar que eu sou o Filho de Deus. Eu vivo pelo propósito e não pela popularidade. Eu vivo pelo propósito, não para os louvores dos homens, mas do louvor que só pode vir de Deus. E será que tem alguém hoje aqui que está contente de ficar na Galileia para saber que é a minha vez de ser obediente? E é o que temos que fazer. Tudo o que temos que fazer é ser obedientes nesse período da nossa vida. E Jesus disse, vão vocês, eu não vou. Agora, não. Vocês vão. Eu vou ficar. Ficar longe, deliberadamente. Porque se eu for lá para impressionar as pessoas com essa motivação, isso vai me matar. E tentar impressionar as pessoas e tentar atender os padrões arbitrários que mudam tão rápido vai matar o seu contentamento, vai matar a sua alegria, vai matar o seu casamento, vai matar o seu ministério, vai matar a sua família. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. E ele não tinha pecado, era imaculado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não agradou a todos e a gente espera conseguir. Até Jesus teve que dizer, vocês são a minha família, eu amo vocês, mas isso não é para mim. E são essas palavras. Não é para mim. Vai até a Judéia e mostra para eles o que você fez. Acho que estavam sob pressão também. Sinceramente, eu acho que devia ser muita pressão ser irmão de Jesus. E você tem em casa um especialista em química. Sabe, ele transformava água em vinho, afetando estruturas moleculares em tempo real. Muita pressão. Você ter aquele irmão esquisito, sabe, que fica no templo ensinando as pessoas com 12 anos. É uma pressão se sentir especial. E às vezes a pressão que sentimos para ser especial não vem de Deus. Vem da cultura. Que te diz, você tem que ser muito especial, diferente, único, singular, mas você já é. Você já é. Você já é. Eu sou singular. Jesus, se você for até a Judéia, você pode mostrar a eles quem você é. Você pode mostrar quem você é. Eu não preciso mostrar. Eu sei. E quando você pensa assim, você se torna capaz de fazer pelo propósito e não para provar. Porque, sério, para quem você está tentando provar? Para quem você está tentando provar alguma coisa, não está prestando atenção. Porque elas estão tentando provar para alguém que não está prestando atenção. Que está provando para alguém que não está prestando atenção. E quando a gente fica postando uns para os outros os nossos resultados para provar uns para os outros o nosso valor, o nosso propósito está morrendo no lugar da nossa insegurança. Quando você sabe que é real, quando sabe que é autêntico, você acaba fazendo aquilo por uma razão. Eu vou para a Judéia, eu quero ir. Eu só não vou porque vocês me forçaram a ir. Cuidado com o que permite que as pessoas ou as normas cultas te forcem a fazer. Você nunca vai ser empurrado para um propósito, você vai ser puxado por ele. Se estiver forçando, não é um propósito. Deus não leva, Ele guia. São coisas muito diferentes.
E Jesus disse: eu vou quando for a hora de ir. Eu não vou por influência, eu vou por kairos. Palavra grega que significa tempo de Deus. Na filosofia grega, tempo determinado do destino. Na filosofia do reino, tempo determinado por Deus. Ou seja, eu tô onde eu tenho que estar agora e eu tô legal na Galileia. Eu tô legal na Galileia. Tudo bem se não sabe o meu nome. Tudo bem se eu sou um anônimo. Eu participei de um evento uns dias atrás com uma ex-primeira-dama dos Estados Unidos. E ela disse que o maior sacrifício que ela fez para servir ao país foi a perda do anonimato. Não é doido que todo mundo esteja tentando sair daquilo que ela deseja tanto ter de volta? E agora temos uma geração inteira que quer ser figura pública. Eu fui no perfil do Instagram de alguém um dia desses que tinha 70 seguidores e dizia figura pública embaixo do nome. Por que você precisa de um rótulo? Precisa muito? Por que você precisa tanto ser reconhecido pelos outros? É a pressão para ser especial. É a pressão para ser importante. Mas quando você pertence a Deus e vive a sua missão e sabe que é ungido e sabe que é amado, não tem mais pressão, porque eu tô legal na Galileia. Eu ando sobre a água na Galileia. Eu curo olhos cegos na Galileia. Eu ensino na Galileia. Eu oro na Galileia. Eu tô bem na Galileia. Eu vejo isso se infiltrar no nosso ministério de maneiras muito sutis. Quando nos sentamos para medir o nosso ministério, se eu não tiver cuidado, eu posso ficar focado no desempenho, na maneira que eu conduzo essa igreja, e aí eu posso basear mais as prioridades nas estatísticas do que na substância. E eu senti isso acontecendo outro dia, porque estávamos olhando as postagens que colocamos no Instagram e nós usamos tudo. Eu juro que se Jesus tivesse uma conta no Instagram, ia ser o Instagram mais legal que vocês já viram na vida. Vocês iam deslizar pra cima e Deus ia curar, nem ia ter que clicar em nada depois. Ia ser assim, mas deslize pra cima e cure a sua lepra. Ia ser um Instagram incrível. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu tava nesse momento vendo qual foi o desempenho da postagem. Desempenho. Pra mim, é uma palavra perigosa, porque eu sou focado no desempenho por natureza. Eu não sei porquê, eu peço as orações de vocês por mim. Às vezes eu sinto que, quando eu entro numa conversa normal, eu penso, Deus, que eu diga a coisa certa. Um amigo meu teve um problema esses dias e eu levei uma semana pra ligar pra ele. Não porque eu não me importasse com ele, mas porque eu achava que não ia ter nada válido pra dizer. E em vez de ligar e dizer o que eu podia, eu esperei e magoei ele por não ligar, porque eu achei que não ia ter nada o que dizer. E quando eu finalmente liguei, eu percebi que ele não precisava do meu desempenho, ele só precisava da minha presença. Ele não precisava que eu dissesse nada. Ele não precisava que eu dissesse nada. Ele só precisava que eu estivesse lá. E quando você não acredita nisso, isso te mata. A descrença sempre leva a uma atuação. Eles não acreditavam nele. Achavam que fosse uma fraude. Quando você se acha uma fraude, quando tem descrença no coração, quando você vai até certos lugares na sua mente, você se mata. Tentando provar alguma coisa. Sabe, a gente estava analisando e quando se analisa, dá pra ver quantas pessoas curtiram o post. A gente tinha postado um vídeo de pregação. E aqui tem o post da música e aqui tem o da pregação. E o desempenho desse foi melhor do que o do outro. E é bom saber, eu acho. Vamos ver isso. Eu quero que a pessoa que está cuidando da minha aposentadoria olhe o desempenho da conta da aposentadoria. Não quero só que ore por ela. Amém. Tá perdendo dinheiro, mas é uma boa empresa e nós acreditamos no seu valor. Eu quero ganhar dinheiro, mas o ministério não tem como medir sempre, não é? E eu nunca sei se o que teve mais curtidas foi o que Deus usou, porque quem sou eu para dizer que o que não teve tantas curtidas talvez tenha aparecido no feed de alguém que estava com as mãos tremendo demais para curtir ou comentar porque estava com um frasco de remédios na mão. E algo que foi dito por aquela tela acertou bem a situação dessa pessoa e não dá para medir isso.
quando você faz para o público errado, quando as pessoas não aplaudem, você desiste. Quando não agradecem ou você sente que elas nem te valorizam, elas nem percebem, nem iam sentir a minha falta. Elas nem sabem no que é que eu acrescento, elas nem sabem. Jesus não estava fazendo aquilo para as pessoas. E certamente não estava fazendo pelos elogios. Ele estava fazendo por um propósito. E as pessoas não eram o público dele. E quando os irmãos disseram, você tem que fazer para eles verem. Você tem que fazer para eles saberem, você tem que fazer para provar. Jesus disse, eu acho que na versão de 2019, Jesus disse, eu não preciso postar para provar. Eu não preciso fazer para me aplaudirem. Eu faço porque eu sou chamado. Eu não vou fazer por influência. Eu vou fazer por ser chamado. Eu não vou atrás da aprovação. Eu vou cumprir a minha tarefa. Esse recado é para a nossa geração. E eu não estou falando das pessoas da minha idade. Eu quero dizer que a época em que vivemos está consumida e obcecada atrás de influência, aprovação e publicidade. Mas algumas coisas precisam ficar na intimidade. Algumas coisas que Deus fez na sua vida não são para ficar mostrando. Algumas coisas não são para demonstração pública de habilidade ou demonstração pública de afeto. Sabe, na minha época, se você estivesse beijando alguém em público, alguém gritava, vai para um quarto. E Jesus disse, quando for orar, não faça em público como os pagãos fazem tentando impressionar alguém ou como os fariseus fazem. Mas vá para um lugar secreto. Entre no armário. Vá para o quarto, onde você vai se unir com Deus e perguntar para Deus o que você é chamado para fazer, o que você é chamado a ser. Eu não posso seguir a cultura, senão a pressão vai me matar. Deus, o que você quer que eu faça nesse período? É muita pressão para agradar as pessoas. Deus, eu só quero agradar você. Eu faço por você, Deus. Eu venho por você. Eu fico acordado por você. Eu perdoo por você. Eu amo por você. Eu sirvo por você. Eu prego por você, eu vivo por você, eu adoro por você. Não é por nenhuma plateia. Deus é a minha plateia. E quando Deus é a sua plateia, a opinião das outras pessoas não é mais o que te sustenta. Eu não transformo pedra em pão. A gente precisa muito dessa palavra do Senhor, porque não vamos receber ela do mundo. Tá ficando cada vez mais esquisito e esquisito e esquisito como nós estamos atuando uns para os outros o tempo todo. É exaustivo, é chato e é inútil e não importa. E Deus me enviou hoje, escutem só, com uma palavra de sanidade. A multidão vai te matar. Eu gosto da frase que ele diz. João diz, havia muito falatório sobre Jesus. Todo mundo tinha um comentário para fazer, mas ninguém tinha coragem de falar na cara dele. Todos estavam sussurrando, e é nesse mundo que vivemos. E quando damos muito peso aos sussurros dos outros, e não o peso suficiente à palavra de Deus, nós vamos morrer por dentro. É verdade. Então, a síndrome do impostor virou uma expressão há algumas décadas em termos psicológicos, mas é tão antiga quanto Moisés, que se levantou um dia para ver uma sarça ardente que não se consumia e perguntou, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Não importa quantos milagres Deus realizou por Moisés, ele tinha dificuldade em acreditar que ele era capaz de guiar o povo. Por isso que ele feriu a rocha em vez de falar com ela.
Por isso ele ainda estava tentando provar, no fim do ministério dele, eu sou alguma coisa, eu sou alguém, eu consigo. E agora eu estou gastando muito dinheiro aqui, eu estou gastando muita energia aqui, e agora eu estou virando uma coisa que eu nem gosto para provar para quem? Para quem? Jesus disse, eu vou para a Judéia no tempo certo para mim. E Deus nos dê a clareza para saber o que é certo para nós, para o que fomos feitos, para pararmos de nos colocar em posições humilhantes que nem se encaixam na nossa forma. Deus nos dê sabedoria para saber quando as pessoas estão nos forçando. Só porque é comum não quer dizer que seja sábio. Deus nos dê a sabedoria para saber o nosso tempo. A sabedoria para saber quando colocar alguma coisa num diário e não no Facebook. Nos dê a sabedoria para saber quando é a sua voz. Pai, eu agradeço pelo que nos falou hoje e eu acredito que eu vou continuar ouvindo por muito tempo. Como foi aplicado na vida de cada um. Com todos vocês de pé, eu quero fazer uma oração pedindo uma bênção para vocês hoje. Que se puderem receber com o Espírito, vai poupar vocês de muita dor e consternação e agonia. Para poder receber isso, não precisam viver apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E entender nesse momento que não faz mal ficar na Galileia. Não faz mal operar no seu dom. Não faz mal fazer do jeito que você tem que fazer. E que provar coisas para as pessoas nunca produziu o poder de Deus. Nunca. Mesmo quando Jesus estava na cruz, continuavam tentando fazer ele provar. Se é o Filho de Deus, desça dessa cruz. Mas ele não podia descer. Ele não estava lá para provar. Ele estava lá para fazer aquilo por você e por mim, para desprezar a vergonha e suportar a cruz. A presença do Senhor está aqui para nos lembrar da sua retidão e para nos lembrar que não precisamos desempenhar um ato religioso ou um programa de modificação de comportamento para sermos aceitos pelo Pai Celestial. Com a cabeça abaixada e os olhos fechados, tem alguém aqui que está se sentindo como se não fosse o bastante. Isso já fez você entrar em modos de comunicações e métodos de vida e ritmos de estilo de vida que não se encaixam na sua missão ou no seu chamado. E há lugares que você precisa se afastar deliberadamente nos próximos dias. Lugares na sua mente e lugares na sua imaginação. São lugares dos quais você tem que ficar longe, de propósito, para poder viver em paz. E você está sob uma pressão que não vem de Deus, para estar à altura de algo que nem tem origem no coração dele. Hoje eu peço que a paz de Deus esteja com você quando você entrar no próximo período da sua vida. E tudo o que você fizer não seja por popularidade ou elogios, mas que realmente faça por um propósito. Que você faça por um propósito, com uma intencionalidade como Jesus tinha, quando ele virou o seu rosto para o futuro, com o destino em seu coração. Orando mesmo sob pressão no jardim do Getsêmani, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que Deus nos dê esse espírito de foco e determinação para levantar a sua família e correr a sua corrida e viver a sua vida e ignorar os boatos para sair da descrença. Parar de tentar provar. Você não precisa provar. Isso já foi falado. Já está estabelecido. Com a cabeça abaixada e os olhos fechados, esse é o momento do nosso culto, onde damos a vocês a oportunidade de começar uma relação com Deus. Se você está aqui hoje e está afastado de Deus, não precisa ir embora assim. E não precisa desempenhar um certo padrão, é o que eles tentam fazer pela lei.
mas ninguém consegue manter. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E você pode planejar mudar a sua vida, e pode ter prioridades melhores, e tentar ser uma pessoa melhor, mas nada disso vai te levar lá. Tudo depende da graça de Deus. Tudo depende de acreditar e de entregar a sua vida a Ele. E eu acredito que existem alguns em especial hoje que Deus trouxe aqui para esse momento. Para nesse momento, Ele fazer de você filho dele. Para ele te dar um novo começo na sua vida. Para você começar a caminhar com Ele, para você dar a sua vida para Jesus Cristo. E com a cabeça abaixada e os olhos fechados, oramos juntos como uma família igreja em voz alta em todos os lugares, para o bem daqueles que estão vindo para Deus ou voltando para Deus. A Bíblia diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou, você será salvo. Você é salvo pela graça através da fé. É o dom de Deus, não das obras, para ninguém se gabar. O importante não é o que pode fazer, mas aquilo que já foi feito. Ele morreu por você, ressuscitou por você. Você pode ressuscitar hoje. Esse pode ser o seu momento. Com a cabeça baixada e os olhos fechados, se você quer dar a sua vida para Jesus Cristo, repete essa oração comigo. Família Igreja, ora junto. Pai Celestial, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. E hoje, declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu acredito que Ele morreu para eu ser perdoado e ressuscitou para me dar a vida. Eu recebo essa vida nova. Esse é o meu novo começo. No 3, se você tiver feito essa oração, erga as suas mãos. 1, 2, 3. Eu quero comemorar com vocês. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu acho que podemos comemorar melhor que isso. Vamos comemorar como uma família. Vamos comemorar como os anjos. Vamos fazer uma festa de aniversário. Vamos dar uma festa de aniversário. Bem-vindos à família de Deus! Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscrevam na EFAM, a nossa família estendida na internet. E assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. E compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora, para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.